Sintonia HU, o boletim da saúde do Hospital Universitário Regional de Maringá. Apresentação, Ana Paula Machado Velho. Olá pessoal, nós estamos começando mais um programa Sintonia e hoje nós vamos falar de crianças bem pequenininhas, que a gente chama de prematuros. Você sabia que no dia 17 de novembro é comemorado o Dia da Prematuridade? Pois é. E o pessoal aqui da nossa UTI, da nossa unidade de terapia intensiva neonatal, não podia deixar passar esse momento, para discutir, para falar sobre a prematuridade. Por isso, o Sintonia também vai entrar nesta campanha, ou neste movimento, e vai conversar hoje com a encarregada da UTI neonatal aqui do HU, a Maria Cristiana Pereira Farias Pinto. E a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o que é prematuridade, o que a gente tem que fazer, na verdade, para combater o nascimento de bebês prematuros e o trabalho daqui da nossa UTI. Tudo bom, Maria Cristiana? Olá, bom dia, Ana Paula, bom dia a todos. Então, é com grande prazer, que a gente comemora o mês da prematuridade. Quer dizer que é um mês inteiro? É o mês todo. E aí tem um dia, assim, que se para refletir, isso? Sim. Dia 17 especificamente é a data, mas a gente faz as comemorações durante todo o mês de novembro, que é o Novembro Roxo. O mês da prematuridade é chamado de Novembro Roxo. Conta pra mim, então, o que é prematuridade, Maria Cristiana? Porque, às vezes, tem sempre uma definição bem específica, né? Sim. Prematuro é considerado todo recém-nascido que nasce antes das 37 semanas de gestação. Quantas semanas de gestação são? São 42. Nossa, então nasce assim com 6 semanas a menos, 8 semanas a menos? No mínimo, Porque esses até 37 não são a nossa grande preocupação. São os menores, que a gente tem aí 22 semanas, 23 semanas. Meu Deus! Quais são as causas desses problemas de prematuridade? A prematuridade é multifatorial. A gente sabe que tem alguns casos, que são mais iminentes, como a mãe que tem pressão alta, a mãe que tem diabetes. São fatores que predispõem à prematuridade. Infecção urinária, que é um problema tão comum entre as mulheres, é um dos maiores fatores de causa de prematuridade. Jura, menina? E isso acontece com as grávidas com bastante frequência. Por quê? Porque a gente vai mais ao banheiro? Por toda a alteração da anatomia, a mulher fica, pelo crescimento do útero, ele faz uma pressão maior, na bexiga, a mulher aumenta o número de vezes que ela vai ao banheiro e isso facilita também a proliferação de micro-organismos. Então, a mulher está mais propensa a ter infecção urinária durante a gestação. A mulher moderna usa muita calça jeans, muita roupa apertada, bebe pouca água, que também são fatores que vão contribuir para o aparecimento da infecção urinária. Aqui na nossa UTI neonatal, quais são esses fatores mais preponderantes para a prematuridade? Você tem esse dado? Infecção urinária. Primeiro lugar, infecção urinária. Segundo lugar é a DEG, que é a doença hipertensiva específica da gravidez, que são os casos de pressão alta na mãe. Diante disso, é possível então combater a prematuridade. Como é que a gente faz isso? Quais são aí os preceitos que na verdade são discutidos nesse mês da prematuridade aí e que de alguma maneira vão combater, Esse é um problema, porque é um problema para a criança que nasce antes do tempo. Um grande problema para a criança, um grande problema para a saúde pública, porque infelizmente uma parcela considerável desses prematuros são extremamente prematuros, e a gente considera o extremo prematuro de 22 a 28 semanas, e esses prematuros eles são muito suscetíveis a sequelas. Então é um problema de saúde pública extremamente dessa prematuridade. Sim, as consequências da prematuridade, embora com o avanço da tecnologia, a gente ainda tem um índice de sequelas muito grande. Então, peraí, eu vou pedir para a gente falar então das consequências da prematuridade antes da gente falar como prevenir. O que pode acontecer com uma criança prematura? Quais são esses maiores problemas, mais graves problemas, as graves sequelas?
O primeiro grande problema é o risco de infecção, porque são extremamente prematuros, com um sistema imunológico muito deficiente. O sistema imunológico é a defesa do organismo, sim, né? Sim. Então, ele tem muito mais facilidade de adquirir uma infecção. É o primeiro ponto. O segundo ponto é a necessidade do uso de oxigênio. Nós precisamos do oxigênio para viver, mas ele é tão bom quanto ele é danoso para as nossas células. Por quê? Porque ele provoca lesão no tecido cerebral, no tecido ocular, ele provoca lesão em vários sistemas do nosso organismo. Então, o oxigênio que se diz artificial, que viria então dessa respiração artificial que é oferecida aos prematuros. Sim, a gente dá a respiração artificial porque ele precisa, mas em contrapartida existe o risco da administração desse oxigênio. Ele pode fazer um sangramento cerebral pelo uso inadequado de oxigênio, ele pode ficar cego, porque a molécula do oxigênio é muito grande para passar nos capilares do olho. Ele pode ter várias consequências para os tecidos dele que são fundamentais para ele viver, principalmente o cérebro. Meu Deus do céu, então vamos lá. Nesse mês da prematuridade, quais são aí os itens que a gente tem que preconizar e tem que ter em mente para diminuir então essa incidência da prematuridade? 90% dos casos de prematuridade são preveníveis, são evitáveis. 90%. Por quê? O nosso grande problema está no pré-natal. Um pré-natal bem conduzido, bem realizado, com um profissional que cumpra todos os protocolos previstos pelo Ministério da Saúde, ele tem condições de prevenir e de detectar precocemente qualquer problema que possa evoluir para um parto prematuro. Esse é o nosso grande ponto. Esse né? pré-natal é feito aonde? Ele é feito na rede privada e é feito na rede pública, né? A gente tem as unidades básicas de saúde que fazem e tem umas clínicas particulares também. Certo. Então, nesse pré-natal, o que é feito? Quais são os exames que podem prevenir, então, essa prematuridade? Toda gestante deve iniciar o pré-natal no máximo no 3º mês de gravidez, né? Porque a gente considera o primeiro trimestre, que é do 1º ao 3º mês de gestação, fundamental para fazer toda a triagem de doenças. Vai fazer um exame de urina, vai fazer de todas as doenças infecto-contagiosas, HIV, AIDS, sífilis, vai fazer todos esses exames para ver se a mãe tem alguma condição de manter aquela Sim, gravidez. E tratar, por exemplo, sífilis. Se ela detectar no 1º trimestre e fizer o tratamento adequado, a chance do filho dela ter um problema diminui muito. Agora, se ela não fizer os exames adequadamente, não tratar de forma adequada, esses riscos aumentam muito e a gente provavelmente não vai ter, né, um bebê saudável. Certo. No 2º trimestre, ela repete todos esses exames, que é do 4º ao 6º mês, e no 3º trimestre ela repete de novo todos os exames. Meu Deus. Então é preciso o monitoramento adequado dessa gestante durante toda a gestação. Certo, então esse aí é o pré-natal. Isso. Existe alguma outra atitude que a mãe toma em casa sozinha que pode também ajudar na diminuição desse risco do bebê nascer antes da hora? Pensando na questão da infecção urinária, a mãe pode ter procurar ter uma vida mais saudável, né? Beber bastante água, evitar produtos artificiais, né? Como refrigerantes, bebida alcoólica em hipótese alguma, cigarro em hipótese alguma, que também são fatores que contribuem para as complicações na gestação. Né? E assim, sempre pelo mais natural. A mulher tentar trabalhar a cabeça dela que o nascimento é um processo natural e que ele tem o seu tempo, diminuir a ansiedade, porque a gente tem muitos casos de prematuridades associados à ansiedade da mãe. Você tá brincando? Chega com 36 tem semanas... Tem um aspecto psicológico, então. Sim, com 36 semanas a mãe fala, eu não aguento mais. Minha barriga tá muito grande, eu tô inchada, eu tô cansada. Mas isso é natural. É natural, é o processo da gestação. Mas isso também é um fator que contribui. E, infelizmente, a gente tem profissionais que compartilham desse tipo de sentimento e tiram o bebê prematuro. Meu Deus do né? céu. Então, prematuramente. E como a gente tem um erro de detecção de idade gestacional de 2 semanas, um bebê que ele vai ser retirado com 37 Pode estar semanas, com 35. ele pode estar com 35.
Certo. Agora, assim, a gente tem então toda essa preocupação para evitar a prematuridade. E quando ela acontece, como é que ela é tratada, especialmente aqui no nosso hospital, na nossa UTI? Eu já compro a UTI para mim, né? Já me coloco lá dentro na UTI neonatal. Como é que funciona a atenção a essas crianças que nascem antes do prazo? Os nossos prematuros, a gente tem protocolos muito rígidos em relação ao cuidado com esse prematuro, principalmente o prematuro muito extremo, porque ele não pode, na primeira semana de vida, ele não pode ter muito estímulo luminoso, ele não pode ter muito estímulo auditivo. Então nós temos protetores especiais para a incubadora, para que ele fique protegido da luz. A gente tem controle de emissão de ruídos, para que ele não sofra, né, com muito barulho. Nossa. A gente tem todos os cuidados, a gente tem um protocolo de manipulação mínima por 96 horas nesses bebês RN extremamente prematuros. Quando fala de RN, é recém-nascido. Só pra gente deixar claro. Então esse recém-nascido, ele tem um cuidado muito especial, porque a gente faz tudo isso para proteger esse cérebro. Porque todo fator de estresse, seja no bebê, seja no adulto, libera cortisol na nossa corrente sanguínea, que é extremamente agressivo. É um hormônio, né, agressivo. Que é um hormônio agressivo, que a gente deveria evitar muito, mas no recém-nascido ele é extremamente agressivo. Então a gente tem que evitar a liberação de cortisol na corrente sanguínea dele e a gente lança a mão, né, dessas estratégias. Diminui a emissão de luz, a emissão sonora, manipula o mínimo possível, controla a quantidade de oxigênio, né? Nós participamos de um projeto chamado Projeto Koala, que é um projeto brasileiro de controle de oxigênio para esses bebês. Então a gente tem várias estratégias para tentar minimizar os prejuízos da prematuridade, porque ele vai ter muitos fatores agressivos, como coleta de exames, aspiração, né, o próprio uso da ventilação mecânica que é necessário. A aspiração é tirar os líquidos das vias aéreas, isso, né? Então, introduzir essa sondinha para tirar esse líquido em excesso de dentro do pulmão. São todos processos agressivos necessários. Então, esses a gente não tem como abrir mão. Então, a gente lança mão de outras estratégias para tentar diminuir os prejuízos dessas atitudes agressivas. E qual é a estrutura que a gente tem aqui? Maria Cristiana, a gente está conversando com a encarregada da UTI neonatal aqui do HU. Qual a estrutura que a gente tem aqui para dar apoio à prematuridade? Nós temos 6 leitos de UTI neonatal, 4 leitos de unidade de terapia semi-intensiva, que é onde os bebês estabilizaram, só estão em fase de engorda, eles vão para a unidade de terapia semi-intensiva. Os pais têm acesso 24 horas, a gente, né, tem aí essa estratégia de humanização que é proposta pelo Ministério da Saúde, para que os pais tenham acesso aos seus bebês 24 horas por dia, e a gente cumpre isso desde que nós abrimos a UTI há 21 anos atrás. Muito antes do Ministério propor isso, nós já fazíamos isso como uma rotina. Os pais têm acesso 24 horas por dia, o pai e a mãe. Temos 2 visitas de pessoas indicadas pela família e nós temos um quarto de apoio com 3 leitos para as mães que estão amamentando, as mães que amamentam ou que são de fora. Ai, que legal. E querem permanecer por maior tempo com seus bebês aqui. Então nós temos 3 leitos disponíveis para isso. Que podem dar esse suporte. E qual é o índice de sucesso de vocês aí, no sentido de que essas crianças se mantêm vivas e se mantêm aí se desenvolvendo efetivamente? A nossa taxa de óbito é extremamente baixa, em torno de 2%. Nossa. Extremamente baixa. A nossa taxa de sequela é um pouco mais alta, nós temos em torno de 30% de sequela nos recém-nascidos extremamente prematuros. Mas quando a gente avança das 28 semanas, a nossa taxa de sucesso é de 100%. Que legal! Maria Cristiana Pereira Farias Pinto, encarregada da UTI neonatal aqui do HU. Parabéns pelo trabalho de vocês e a gente vai ficar aí ajudando vocês nesse processo aí de luta, né, contra a prematuridade. Sim, muito obrigada, Ana Paula. Seguimos aí, porque os prematuros precisam da gente. É verdade. Muito obrigada e parabéns mesmo, tá? Nós conversamos então com a encarregada da UTI neonatal, a Maria Cristiana Pereira Farias Pinto, sobre este mês de novembro, que é o mês do roxo, o mês da prematuridade, que também é comemorado mais efetivamente no dia 17 de novembro. Um grande abraço para vocês e até semana que vem. Papo Saúde.
Uma pequena ferida que não dói, não coça, não arde, não tem pus. Normalmente, esse é o primeiro sinal da sífilis. Pode durar entre 2 e 6 semanas e desaparecer de forma espontânea, independente de tratamento. Assim fica a falsa impressão de cura. É nesse ponto que mora o perigo. Você sabia que mesmo com a ferida cicatrizada, a infecção continua em evolução e pode trazer complicações? A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível com fases sem sintomas e quanto antes for tratada, melhor. Em grávidas não tratadas de forma adequada, a infecção pode causar aborto, prematuridade, malformação do feto, entre outras consequências da sífilis congênita. A recomendação é que a gestante deve ser testada pelo menos 2 vezes durante o pré-natal. Esse procedimento pode ser feito gratuitamente na unidade de saúde onde a futura mamãe faz o seu pré-natal. Para evitar a transmissão, é necessário utilizar de forma correta e regular a camisinha feminina ou masculina. Quanto à prevenção da sífilis congênita, o diagnóstico, o tratamento e o acompanhamento de gestantes e parcerias sexuais durante o pré-natal contribui para o controle da transmissão para o bebê. O teste rápido está disponível no Sistema Único de Saúde. O resultado sai em até 30 minutos. Fique atento. Papo Saúde. O programa Sintonia HU é produzido pelo setor de comunicação do Hospital Universitário Regional de Maringá. Produção: Fernanda Fukushima. Apresentação: Ana Paula Machado Velho.